Indo a nossa live aqui através do Facebook da Rádio Cidade e também da página aí junto ao Facebook da equipe Esporte Alto Jacuí, pois estamos recebendo o nosso convidado na tarde de hoje. O nome dele é João Arsênio Borchardt e o João que tem muita história para contar. Ele, de jogador até dirigente, passando aí também como coordenador do DMD aqui de Birubá, construiu um legado muito bonito de histórias, de memórias, de lembranças e certamente contribuiu muito com o esporte a nível de Ibirubá. João Arsênio Borchardt, quero agradecer. A gente já estava há um bom tempo tentando essa agenda contigo, né? E agora conseguimos trazê-lo então aí para esse quadro que faz muito sucesso entre os desportistas, o nosso Baú do Esporte. Seja bem-vindo. Boa tarde, Andrei. Boa tarde, os ouvintes e os espectadores, né? Para mim é uma satisfação poder participar, né, do programa aqui, para a gente relembrar e contar um pouco da história, da minha trajetória no futebol lá em Birubá, né? E não são poucas as histórias, né, João? A gente vai fazer aqui uma pauta. Eu vou fazer algumas perguntas aqui relacionadas ao teu início, né? Você nasceu aonde? Conte pra gente quem é o João Borchardt, para quem não te conhece, da onde veio, filho de quem, os irmãos, estudou aonde, a tua caminhada até os 12, 13, 14 anos. Eu sou nascido na linha Prodor Sul, né, Birubá, e a gente nasci e tô lá até hoje, né? E na parte do futebol, falando do futebol em si, a gente começou, né? Desde de criança, se eu vou contar a minha história lá do início do futebol, né? O que a gente usava, na verdade, para jogar bola, né? Quando a gente era criança, são coisas assim que, não digo que vão chocar, mas o pessoal vai ficar surpreso se eu falar, né? Bola, vamos dizer, hoje tu vai, a gurizada aí, vão nos campinhos, tem as escolinhas, é bola Nike, é Mizuno, é Diadora, tem que ser coisa de marca, né? No meu tempo, vou falar, quando você carneava um porco, por exemplo, o pai esvaziava a bexiga do porco, assoprava, atava com uma palha de milho lá e largava nós chutar. Era o que nós jogava, né? Fazia as goleirinhas de um tijolinho quebrado, alguma coisa lá que era chutava até estragar, né? Daí parava o jogo, né? Então era assim que a gente se divertia e acho que desde aquele momento a gente já tinha aquela ligação, né, com o futebol, com a bola, né? Aí mais tarde, nos colégios, lá eu estudei lá na Cerâmica Pulador, né, no colégio lá o primeiro de Cruzeiro do Sul, aliás. Escola Cruzeiro do Escola Sul. Cruzeiro do Sul. Aí no recreio vinha os Wilsman, que moravam mais para baixo um pouco ali, para baixo da cerâmica, ali eles passavam lá numa baixada, lá tinha as laranjinhas, aquela laranjinha do mato, né? Quando estava madura, trazia uma sacolinha, um saco plástico, as bolinhas, as laranjinhas, aquelas. E na hora do recreio era aquela festa, né? Quando o professor largava o recreio, largava também, tipo, fazia duas goleirinhas e era no chão batido, de pé descalço, né? O cara deixava o couro, deixava as unhas no chão lá, judiava uma laranjinha, pisava em cima, amassava, ia lá, pegava outra e até que o professor chamava para voltar para a escola de novo, assim que a gente aprendeu a chutar, vamos dizer, entre aspas, uma bola, né? Quem era o professor na época lá, O João? professor era o seu Arnoldo Lagman. Opa! Saudoso, muito enérgico, muita disciplina, muito rigoroso o professor. Ele levava a coisa na ponta. O povo tinha respeito. Tinha, com certeza, a coisa era bem... E eu tenho certeza que eu me orgulho, né, de ter sido aluno desse professor, né, que ensinou tantas coisas boas pra gente do jeito dele, né? Os antigos não tinha, na verdade, até o próprio professor não tinha assim a cultura, né, como vocês têm hoje, né? Era um professor meio básico, mas ele ensinou muita coisa pra gente, né? E daí a gente foi, daí do pulador, lá desde o colégio já, no pulador, morava perto, né? Tinha que atravessar o rio, pulador aí. E a gente começou a ficar nos intervalos de jogo ali, quando dava aquela chancezinha de chutar a bola um pouco, ali, chutar uma bola de couro, assim, né? Mas eu era bem, eu tinha uns 7, 8 anos, né? Que o nosso presente de Natal, ganhar uma bola só no Natal.
né? E era uma bolinha de borracha, aquelas bolinhas marronzinhas que o cara... E ainda tinha que encarar o Papai Noel, que às vezes ele tava com uma varinha lá, né? querendo E daí saber dava o aquela histórico. bolinha, daí nós ia pros potreirinhos lá, fazia as goleirinhas improvisadas e bom jogar. Até que, às vezes no primeiro dia já rasgava, às vezes no segundo dia estragava, enfim, não tinha dizer, ó pai, compra outro, né? Aonde tinha campinho lá, João? Mas isso, olha, cara, né? Que tinha uma várzea com um gramado meio parelho lá, que desse para fazer um campinho aí de um 30 por 15, tipo hoje um 7, muito menos, né? A gente fazia a goleirinha lá, ia pro mato lá, pegava Tinha espaço. um guamirim, uma coisa, né? E se virava, né? E os campos oficiais existiam aonde que tu lembra? Assim, aqueles que... Isso era muitos, né? Eu, na época, quem eu sou, sempre digo assim, sou muito feliz e fui e privilegiado em ter, né, vivido uma época de ouro, vamos dizer assim, do esporte Ibirubá, né? Desde o tempo de caminhão para os jogos, né? Era o transporte que tinha, né? Muitos tinham bicicleta ou coisa assim, que era quando era perto, mas eu sempre, ou a pé, quando era em casa, ali no pulador, ou fora o caminhão, né? E daí campo tinha, meu Deus do céu, era muitos clubes, né? Ou, enfim, sociedades na época que tinha, né? Quase toda a comunidade, né, que tem hoje, ela tinha um time de futebol, né? E jogadores natos, né? Só jogador, não se jogava vamos dizer, o pulador ia jogar na várzea ou vice-versa. Isso não existia na época, né? Isso era uma rivalidade bastante grande, né? E nos anos atrás, no início, existia os jogos que chamavam de amistosos, né? Sim. Que quando não tinha o campeonato, eram os jogos amistosos, mas esses amistosos não eram tão amistosos assim, né? Porque sempre tinha as rixas, né? Aí toda hora dava uma encrenquinha, mas coisa pequena, às vezes vinha uma dúvida de um jogo anterior, quando tinha jogo de volta, já davam uma encrenquinha no começo, outra na metade, mas era todo mundo, todo lugar era assim, né? Sim. E a gente ficava lá, eu comecei a jogar um time de 11, na verdade, que não tinha, na época não tinha outro, com 11 anos. Com 11 anos eu peguei a primeira vez a camiseta do pulador no campo do Grêmio, me lembro como se fosse hoje, né? Fui assim... Precoce, hein, João? Precoce, com 11 anos. Eu com 11 anos, eu com 14 anos, eu já era titular do time principal do pulador. Eu fiquei 2 anos no aspirante, aí com 14 anos eu já comecei a jogar os amistosos no time principal e daí já também no campeonato municipal, né? Comecei a jogar. Como foi a definição da tua posição, aonde você iria jogar? Eu no início, quando eu comecei a jogar no aspirante, né? Eu iria ser ponteiro direito, né? Eu queria fazer gol, né? Joguei um bom tempo de ponteiro direito. Aí foi um certo dia lá no Gaúcho, mas há muitos anos atrás, faltou um lateral direito e fui para lateral direita, improvisado. Aí fui bem ali e fiquei um bom tempo lateral direito. Aí depois, quando vim para o juvenil do Juventude, na época o Lagarto era o técnico, daí o pessoal me destacava, né, no Varziano, aí o Lagarto me convidou, me chamou para jogar no juvenil do Juventude. Aí eu queria ser também ponteiro direito, né, atacante. Mas como na época não tinha zagueiro, ou tinha, mas de repente não tinha estatura, ou coisa assim, enfim, o Lagarto me colocou de zagueiro. E dali começou, aí dali em diante eu praticamente, claro, joguei em outras posições, mas depende, às vezes o jogador faltava um outro, me improvisava em outras posições. Aí eu joguei, acho que todas, né? Desde o goleiro a centroavante, eu joguei todas em partidas oficiais, né? E aí me defini como zagueiro, né? Desde lá. Mais ou menos, acho que uns 15 para 16 anos, quando eu tinha esse juvenil do Juventude, né? Já com a construção corpórea também definida, né? A altura já? Sim, é. Na época tinha muita... Aquela... pessoal de botar jogador frio, né? E falsificava a assinatura, era Foto. normal, foto, coitado, né? E muitas vezes o pessoal de fora, às vezes vinham conferir a minha ficha, né? Porque eu tinha mais estatura, era mais destacado fisicamente, né? E eu era praticamente o jogador mais alto do time, mais forte, mas e que tinha a idade dentro da né, que era permitida dentro da categoria, né? Você mede quanto, João? 1,83. 1,83. E o peso como é que tá?
Eu entrei no quartel, cara, vou te dizer, ano passado fez 40 anos que eu estava no quartel. Eu cheguei a 83 quilos no quartel. E eu, praticamente nesses 40 anos aí, eu nunca fugi muito disso. Sempre mais ou menos ali nos 84, 82,5, mas sempre muito próximo disso. Sempre, toda essa trajetória, sempre mais ou menos nessa faixa de peso, felizmente. Não teve problema Meu com menor peso? peso que eu tive nesse período dos 40 anos foi 79 e o máximo eu pesei uns dias atrás 86. Eu tenho que dar uma segurada para dar uma equilibrada, né? Tá certo. João, o início, né? Você é muito precoce, você bastante já tendo que assumir responsabilidades logo no início da carreira, assim, né? Responsabilidade de comandar uma zaga, responsabilidade de ter aí vestir uma camisa no principal de um time importante. O que você lembra assim daquela fase até os 20 anos ali? Já deu para conquistar alguma coisa? Deu para fazer algum jogo memorável? Ou não deu para se firmar ainda até esse momento? Que logo no início, já no tempo do juvenil, né, do juventude, nós fomos, na época tinha o campeão do interior, né, nós jogamos, joguei no Beira-Rio na época, joguei no Olímpico, e naquele ano nós fomos o campeão do interior, né, nós perdemos só para o Grêmio e para o Inter naquele campeonato, né, que era um dos primeiros vamos dizer, o primeiro campeonato que eu joguei, que realmente assim de mais visibilidade, né? Foi o time do juvenil, do Juventude, foi muito badalado na época, né? A gente deu uma vitrine, vamos dizer assim, para nós jogadores, assim, muito, muito grande. A tua memória lembra o time base, assim, goleiro até o atacante? Mas eu posso puxar, eu tenho minhas fotos aqui, eu vou... Veio preparado, João. Eu vim preparado, hein? eu trouxe alguma coisa aqui, ó. Então, só um momentinho aqui que eu vou achar uma aqui. Onde é que tá aqui minha foto? Tem as fotos que eu tô jogando. Escaladinho o time aí. Tem aqui, daí vamos dizer aqui tem o Griso, aí eu, o Tony, o Hélio Schwantz, o Walter Senna, o Júlio Cavallo, que chamava, não, é o Júlio, né? Daí o Zezinho, daí o nosso saudoso Petz, era da diretoria ali, né? Aí o Darlan, Pelezinho, o Jorginho Sarturi, o Vander Rezende, o Laio, o Paulinho Direns, o Si e como é que chamava aqui o outro, o Leitão. Eu tenho apelido dele Leitão, né? E daí lá na ponta tinha o Lagarto, nosso professor na época, né? Esse era o time básico que nós tínhamos naquele ano, que até a gente tem a foto aqui esse jogo aqui, com essa escalação, com esse time aí, foi a decisão, nós jogamos preliminar da decisão do Campeonato Gaúcho de 81. Eu sei que foi uma coisa que marcou muito, né? Estádio lotado aqui Estádio era lotado, o Olímpico? Era Olímpico. Como é que foi, João, vocês entrar naquele estádio assim, cara? O que você lembra? Que vestiário era? Qual era o... Conta um pouquinho do bastidor pra gente. Era uma coisa muito, muito louca pra mim, principalmente, não pra todo mundo, né? Mas Tu era titular? Titular. Eu jogava na zaga. Eu e o saudoso Chico Doninelli, né? O Chico era mais baixinho, mas ele era meio... Jogava firme. Chico Doninelli, pai do Dude e do... Era bom quarto zagueiro, né? A gente tinha... Então, mas... Gente, a primeira vez eu pisei no Beira-Rio, nós fomos de noite lá, né? Eu nunca tinha entrado num estádio de futebol. A gente chegou ali já de tardinha, fomos para um trailer lá, a nossa janta, antes do jogo foi um X Bauru, me lembro como se fosse hoje. Nossa! Um X, que eles davam acho que 1,5 kg. A gente comeu ali em questão de 1h30, nem 2 horas, né? A gente veio por fora do estádio, né? Daquele... Tinha o gigantinho do lado, né? Já era uma coisa... A gente entrou pelos corredores, né? Foi pro vestiário, aquele vestiário enorme, aquele monte de chuveiro, caixa térmica com água mineral dentro, né? Pra gente... Isso era uma coisa fora pra gente, né? Dos padrões que o cara era acostumado, né? Aí o que mais me chamou a atenção, assim, me impressionei, foi quando nós fomos pelos corredores e subimos essa escadaria ali para adentrar o campo, né? Para chegar ali na Casa Mata, né? Nossa Casa Mata, assim, gente, era, né, noite, claro, escuro, né? Então tu só via a parte da claridade, da luminosidade dos refletores do estádio, né? E aquele gramado, gente, você abre um gramado que era uma coisa, né,
impensável para nós aqui do interior na época, né? Como diz a brincadeira, né? Dá vontade de comer a grama. É verdade, o Beira-Rio tinha um gramado que era uma coisa excepcional. Tu pisava assim, ele afundava tipo uns 3 centímetros, tirava o pé, a grama ficava normal, né? Tu sentindo pisar que tinha areia no fundo, né? Era um campo, nós estranhamos bastante que era um campo bastante pesado para jogar. A bola rolava meio pesada, ela não tinha aquela velocidade. E para correr também era bem cansativo, porque Gramado fofo. fofo, macio, né? Então, Um colchão. Aí foi o jogo que nós fizemos no Beira-Rio, né? Depois, quando nós jogamos contra o Juvenil do Grêmio, aí era essa decisão do Campeonato Gaúcho entre Grêmio e Inter. O Grêmio tinha, se não me engano, tinha perdido o primeiro jogo pro Inter em casa e fora, no Beira-Rio. E na volta foi empate, tempo do Baltazar, era o centroavante do Grêmio. Sei que o Baltazar fez o gol de empate, eu nem... Sei que foi uma coisa bem... A gente, depois do jogo, daquela decisão, a gente subiu lá para as arquibancadas, né, para assistir lá de cima o jogo. Era uma coisa bem bonita e gostosa de se ver, né? Na verdade, é se admirar, né? Por tantas pessoas. Na época era aqueles bandeirão no bambu, né? Aquelas bandeiras enormes, né? Então era muito bonito de ver, né? Só que a gente ficou, como não tinha espaço na outra parte da arquibancada, a gente ficou, olhou assim, lá do outro lado tem um espaço lá. Só que daí nós fomos ali, né? Que é a divisão das torcidas do Grêmio e a do Inter, né? Dali era uma baixaria, velho. O pessoal, você jogava tudo que é coisa e se xingava, né? E daí nós ficamos ali, daí na pouco tu não conseguia nem olhar direito o jogo, tinha que estar se cuidando de copo, enfim, jogava um sapato um no outro, rádio pilha, se cutucava com as taquara, era uma coisa bem absurda, sabe? Futebol raiz. Esse era do tempo que... Aí vinham os brigadeiros, já tiravam um dali, já meio prendiam, levavam. E o cara ficava totalmente admirado de ver essa situação, né? Então foi uma coisa muito gostosa que eu tive a felicidade, né? Como poucos, na verdade, só foi essa geração aí mesmo, esses jogadores, que tiveram esse privilégio de jogar uma preliminar de um campeonato, uma final de um campeonato gaúcho, né? E nós estava lá, nós temos história para contar, temos foto, tempo do calçãozinho curtinho. Exatamente. Né? O João tem uma foto aqui com a bola rolando. Esse é você, João? Esse sou eu que estou levando. É uma jogada que a bola foi curada, picou no chão, eu dominei não, adiantei no peito e sim saí jogando para o lado direito, né? Então esse aí era o centroavante que estava chegando na jogada ali, eu consegui me antecipar para poder jogar a bola para frente, né? Sensacional essa lembrança. Essa foto eu não tinha visto aqui do jogo rolando, né? E aqui tem outra. Essa aí eu tô indo por trás da jogada ali. Ali dá para ver bem o tempo do calçãozinho curto. Ali, se eu não me engano, é o Si tá subindo na bola, na cabeçada. Lá tá o Walter no gol saindo, olhando a jogada, né? É uma jogada, um cruzamento do time do Grêmio. Enfim, tem várias. Depois de passar uma experiência dessa aqui, o frio que dá na barriga de entrar num estádio lotado... Você é gremista ou colorado, João? Eu sou gremista, mas eu sempre digo só simpatizante, não... Não é aquele fervoroso. Eu não sou anticolorado, né? Eu sou gremista só. Mas aí você tá com o estádio do teu time ali, né? Lotado, torcedores, e você tá ali jogando. Depois de passar essa experiência aí, eu acho que tudo mais fica... Não vamos diminuir aqui outras finais, outros compromissos, mas você já entra com uma base emocional. Com certeza. A gente teve... Cara, joguei no Estádio Olímpico, lotado, né? Lotado. Tava lá todo mundo me vendo. Com certeza. Então, tudo mais que vier... Na época teve uma... Assim, eu... Não digo mais uma coisa estranha, mas como nós era juventude, né? Nós tínhamos o fardamento verde, né? Muitos torcedores do Grêmio
não imaginava que era a Juventude aqui de Birubá, né? Eles achavam que era de repente Juventude de Exato, Caxias, né? com certeza. E daí vaiavam A rivalidade e quando maior. nós fomos no intervalo ali pro vestiário, vinham em cima da arquibancada ali para baixo, xingavam, enchia nós de coisa, né? Mas a gente não tinha nada a ver com, né, Sim. com a jogadora. Eu me lembro que ali nós perdemos 4-1 para eles. Aí o Pelezinho fez o gol de pênalti. Aí a torcida do Inter, que estava nos fundos, né, só um pedacinho assim, vibrou como se o Inter tivesse feito um gol, sabe? Mas assim, uma vibração como se fosse o time deles que tivesse feito o gol, né? Que era contra o Grêmio, na verdade, aí, O né? que é a dupla Grenal, né, João? Era Quem uma... estiver jogando contra o Grêmio. Aí uma coisa assim, que me chamou, também me marcou, que eu falo às vezes, nós jogadores, nós assim, acostumados a falar um com o outro, nós dentro de campo, a gente praticamente não se entendia, não se escutava nada, né? Porque o barulho é muito forte dentro do... Escuta o apito do árbitro, é ele lá. porque ele é muito estridente, né? Mas assim, alguém falando, vamos dizer, o lagarto orientando para lá de fora, assim, você não, só se for perto, senão você não escuta nada, você não consegue entender nada, né? Porque o estádio é tipo fechado, o eco, assim, o barulho da torcida é muito forte. É uma coisa muito emocionante, sabe? Que legal. Bom, passando essa fase do juventude, aí esse momento épico na carreira de vocês aí, o que veio depois, João? Daí, querendo falar, sempre foi, tanto no pulador, né? Eu felizmente sempre fui um jogador muito dedicado, vamos dizer, eu fui muito obediente taticamente, né? Se o técnico mandava chutar para a direita, eu chutava para a direita. Se mandava chutar para a esquerda, eu tinha obediência tática, sabe? A técnica, a gente não era tão de técnico, né? Mas eu tinha uma força física muito grande, boa. Eu era porque no meu dia a dia, lá em casa, meu serviço, braçal, né? No interior, na época, era tudo meio braçal. Então, você tinha um físico natural, normal, né? Então, quando vinha para os treinos ali, eu me dedicava, né? Me empenhava nos treinamentos, e daí isso me deu sempre uma margem, né? Acima de outros jogadores, muitas vezes, né? E daí, lá do juvenil do Juventude, no outro ano eu fui pro Grêmio, né? Imagina, daí do juvenil eu já fui contratado pelo Grêmio Birubá no time de cima, sabe? Que na época era, meu Deus do céu, eles eram olha, para jogar entre Capelar, Radael ali, o Escurinho, Santos, Garrincha, Jair, Paulo Gaúcho, sabe? Eu fui também para ser zagueiro, mas como ali daí tinha zagueiro ali já mais veterano, né? Eu não ia, eles eram confirmados, né? Aí eu sei que o Valdir Weber era o técnico, depois ele saiu e pegou o Tupizinho, e daí eu fui para lateral direita. E aí eu me firmei, joguei todo o campeonato do Amador de 81, de 82, aliás, no Grêmio Birubá como lateral direito, sempre titular. Na época nós fomos vice-campeão do estado, né? Nós perdemos por 15 Campo Bom. Aliás, não perdemos, né? Eles ganharam, era triangular lá em Rio Grande, daí nós empatamos 2 jogos, e o 15 ganhou o primeiro jogo, né? Então nós ficamos vice. Então ali já me destaquei. Se fosse hoje, eu sempre falo, se fosse hoje um piá aí com 17 anos, né, jogando titular naquele time que o Grêmio tinha, já levam direto para o Inter, para o Grêmio, né? Ou não sei para onde, né? Porque só que na época não era assim. Tinha também, eu cheguei a fazer teste no peneirão do Inter, tempo do Abílio dos Reis, que era o que fazia ali as seleções, né? Mas era muito, ali tinha que ter, no dia ali tinha que ter muita sorte, né? E aí num peneirão ali, quem se destaca mais é o atacante, que faz um gol espírita lá, ou 2, né? E, pá, o cara é daí sim, mas aí como eu era zagueiro ali, dos 11 que saíram jogando, eu fui o último a ser substituído, né? Porque ele colocava, quando tu entrava no vestiário lá, qual é a posição? Tu ia dando a posição para o assessor dele, né? Aí ele pegava um zagueiro, um quarto zagueiro, um lateral, um goleiro, ia botando, né? Botava jogar contra o junior do Inter que estava treinando, né? Aí ele dava o quê? 2 oportunidades, 3 no máximo, às vezes uma só. O cara já dava uma rosca na bola, já sacava vamos dizer, o ponteiro e já botava outro, né? E eu, desses 11 que saiu jogando, eu fui o último a ser substituído. Até eu achei que eu ia, né, de repente, ser chamado, né? Mas aí não deu certo, né? Depois eu tive muitas oportunidades de ser profissional.
tempo do Juvenil, o Juventude, o Novo Hamburgo, né? Que na época era um time forte. Queria que eu fosse ir lá treinar no time deles, né? Mas aí na época não tinha condição. O pai não tinha condição de bancar a gente num lugar, né? Sim. Até no próprio Peneirão, lá no Inter, o casal, se tu quiser ficar aí, pode ficar, pode ir treinando, né? Que vá, que de repente. Mas eu tô com 4, 5 zagueiros, né? Sim. Já treinando, né? Então. E daí eu ficar na época, ir para Porto Alegre, parar em hotel, ou coisa assim, alugar um apartamento, meus pais não tinham condição de fazer isso, né? E aí que muitos acabaram desistindo e batendo na E daí trave, ficou, né, João? mas eu tive oportunidades depois disso, né? Depois do Grêmio, ali naquele ano, nós fomos hiper bem. E outra coisa que para mim também era, colono ali, né? Do Pulador Sul ali, a gente criado ali no interior, mas depois ali no Grêmio a gente era muito badalado, sabe? Como jogador, as jantas no dia de semana, depois dos treinos, tinha as jantas, a gente poder participar no meio daqueles boleiros ali, né? Daquela turma ali, os dirigentes, pessoas graduadas da sociedade ali, né? Conversando com a gente era uma coisa mágica pra gente, né? Legal. Era um... João, temos a participação ao vivo aqui, Ademir Camargo. Fala, Camargo. Boa tarde, Aldrey. Boa tarde, o Joãozinho. Joãozinho começou bem no quartel, que ele pegou Pelópolis lá. Lá a física, aquele tempo, o bicho pegava. 82, Guerra das Malvinas, ali, 83, o Joãozinho se lembra. Mas eu só queria dar uma informação. Eu recebi uma ligação, e os colegas aí também receberam, de que teria uma pessoa, um suicídio aqui às margens do Rio Pulador, lá no bairro Floresta. Não quero alarmar ninguém. É falso, é informação falsa. Não tem nada. O que tem lá é um manequim pendurado, uma boneca, um manequim. Então é informação falsa. Até tinha umas pessoas na rua ali, ninguém tinha visto nada e tal. A Brigada Militar também foi acionada, chegou lá. A primeira informação que a gente busca é Brigada Militar e Corpo de Bombeiros. Não tinha nada no pessoal. O pessoal da brigada desceu junto comigo, a gente foi junto, passamos do lado direito, indo pela Francisca Meretrai, sentido Estádio de Juventude até o campo do Grêmio, fica nos fundos do campo do Grêmio, tá lá pendurado em uma árvore, né? Um meio manequim, já mandei as fotos aí, se o Aldrey quiser já pode publicar, e o pessoal da brigada estava junto. Então, é alarme falso, não é uma pessoa. Trata-se de uma brincadeira, né? De mau gosto. Para mim é uma brincadeira de mau gosto, porque muita gente parou, chamou atenção para aquilo que estava lá, porque ele está meio que encoberto, né, para quem vai no sentido contrário. Indo para o Bar Rodila, né, ele fica encoberto pelas folhas, só aparece os pés, assim, né, então as pernas. Então parece ser uma pessoa. Quando você ultrapassa, você vê que trata-se da metade, é um manequim, é uma boneca. Tá? Então é alarme falso. Essa informação já está deslocando aí para o estúdio, Aldrey. Valeu. Obrigado, Camargo. Vem aí pra gente terminar o nosso bate-papo aqui. Com certeza o Camargo vai lembrar de boas histórias aí. Olha, eu tenho um abraço aqui do Emerson Weber, grande João Borchardt, mais conhecido como Homenagem. Um abraço. Depois tu me conta aí por que dessa do homenagem aí, João. Fora do ar daí, pode ser. O prefeito Abel Grave também manda um abraço. Essa liderança, pessoa do bem, sempre disposta a ajudar. Esse eu vi jogar e jogava muito, diz o prefeito Abel aqui. O Evaldir Dreschklein, o alemão, manda um abraço. Abraço para o João. Esse tenho como amigo de coração. Jogamos juntos estadual amador pelo 15 de novembro, no Municipal, campeões com gol dele em 1992, meu último ano antes de assumir o DMD. E depois, parceiro do DMD, ele em Ibirubá e eu na 15. O professor Henrique Entques também manda um abraço ao amigo João. O Carlos André Tabile, maestro das águias, ele diz. Baita de um ser humano, merece todo o sucesso do mundo. Abraço, João. O maestro aí do pulador. O Leandro Enques manda um abraço para essa lenda aí. A Diana Borchardt, meu pai, meu orgulho. Eu adorava ouvir os jogos pela rádio quando ele era criança. Quando era criança, muitos gols. A Jaqueline Lopes Thomas, meu tio e meu padrinho, o atleta da família, escreve aqui a Jaque. A Diana também diz que a netinha Ayla mandou um recado. Oi, vovô, te amo, beijo.
A dona Janice Borcha também manda os parabéns ao João. Sempre fez a diferença nos times que defendeu. Sentimos muito orgulho de você. O Odair José Funk também. Grande Joãozinho. Esse dava o fino trato na bola. Zagueiro raiz. Sabia ocupar os espaços com maestria. Foi um excelente atleta e é um ser humano diferenciado. Abraço, João. Saúde e alegrias. O Leandro Boca. Esse é o nosso amigo João, gente boa. Maurício Kuntz também manda os parabéns ao João. Muitos títulos no Atlético Veteranos Regional. E o Rodrigo Refati, ele pede para você contar a história da Rapadura, grande craque, dentro e fora de campo. Abraço ao amigo. E eu vejo aqui o João com os olhos marejados. Enfim, né, João? Passa um filme na cabeça aí de tantas manifestações. Com certeza, né? Obrigado aos amigos aí, né? A família também. Sempre tive um apoio, assim, incondicional da minha família, principalmente meu pai. Faz 20 anos que é falecido, mas ele me apoiou muito sempre. Precisasse dar come para ir num Randan Santo, uma coisa, ele às vezes ficava meio pensativo, mas se era para levar para um jogo, o carro estava à disposição. E ele também, eu tenho certeza que ele tinha muito orgulho de mim, né? Então, é uma trajetória muito bonita, a minha, que eu digo assim, tem, não sei se é poucos, né? Não é, eu nem falei antes, sou privilegiado, né? De estar sempre empenhado em defender a cor que eu estava vestindo, né? Não interessava se era um time A, um time B, eu nunca desviei de uma bola ou de um lance porque o time adversário era isso ou era aquilo, né? A gente sempre, hoje, como eu fui campeão, um ano eu joguei no São José, eu defendi as cores de São José, depois eu fui para o Florestal, eu defendi as cores do Florestal, tanto que nem no Atlético, jogar no Atlético, era anos atrás, o time era 2 times rivais, né, no Municipal de Campo, era uma coisa bem acirrada, mas depois eu joguei anos e fui muitas vezes campeão no Atlético, vice também, mas principalmente campeão, e que nem falou, sempre felizmente com contribuições minhas com gols, né, gols decisivos às vezes que emparelhavam o jogo ou davam vantagem para o nosso time, então eu sempre tentei entrar em campo para fazer a diferença a favor do meu time, né. Claro que nem sempre a gente conseguia, e nem sempre a gente foi vitorioso, né? Porque ninguém só ganha, né? Mas, felizmente, os times que eu passei, eu tenho certeza que fiz de tudo para sempre contribuir, né? Para que essa equipe se desse bem no jogo, no campeonato, né? Para que a gente pudesse seguir em frente, enfim, na tabela, para classificar ou em finais. Eu joguei muitas finais, eu tive muitos vice, né? Desde o salão, fui campeão do salão, segunda divisão, fui campeão no time do Serfer de Cruz Alta, no ano que eu estava no quartel, nós jogamos lá, fui destaque do jogo na final pelo jornal lá de lá, né? Comprei jornal na época, trouxe, mas isso faz tanto tempo que, né? Então a gente fui campeão na 15, que nem o Alemão lembrou, a 15 nunca tinha sido campeão. Um jogo ruim, um jogo encardido, afinal, um jogo complicado, os caras erraram um gol, nós tivemos sorte no finzinho ali, faltando alguns minutos, né, eu era zagueiro, e numa falta eu fui para frente para tentar ajudar e eu meio previ o lance e me antecipei a questão de um passo ou dois e conseguiu fazer o gol do título da 15, né? Então, aquilo marca sempre, né? No final, depois, na hora da volta olímpica, o pessoal me carregaram uma volta inteira em roda do campo, meus colegas, né? O pessoal, torcida, né? Então, que nem lá em Cruz Alta, no Serfer também, era o Serfer. Hoje, às vezes, faz uns 2 anos, agora fui a Cruz Alta, fui na Vila Ferroviária lá, fui no campo. Tem a senhorinha lá, uma senhorinha que mora, tem uma casinha, né? Ainda mora lá. Quando eu cheguei lá, me identifiquei, ela lembrou de mim também, né? Com muita... ficou uma coisa muito gostosa de rever, né? Então, até eu tenho a foto aqui, era um time simples, humilde, um fardamentozinho bem judiado, tudo, né? Mas fomos campeões. Pessoas apaixonadas. Gente que se dedicou, né?
pro time lá, né? E felizmente a gente ficou campeão contra um missioneiro na época, era o Bambambam de Cruz Alta, era um time muito badalado, né? E nós entramos ali bem quietinho e fomos lá e papemos o título deles, ganhamos 1-0 o jogo da final lá, Cruz Alta, né? Tem mais abraços aqui, João, para você. O Griso Barzotto tá mandando aqui um abraço para você também. Ô, seu Griso, satisfação, Griso, obrigado. Abraço, meu amigo João, zagueiro raiz, muito bom jogador. O José Cláudio Schwab, abraço, João, grande atleta e pessoa fora de série. O Cristiano Spengler escreve aqui, torci muito por ele. Jogamos juntos, depois torceu por mim, bate um bolão dentro e fora de campo. Gente 10. Escreve aqui o Chris Spengler. O Newton Martins, esse é fera, jogava demais. E o Felipe Muskopf também manda aqui um abraço, João. Forte abraço ao amigo. Tem mais um pessoal aqui deixando um alô. O João Arthur Deckman. Grande João, sério, como sempre foi, um abraço. E a Luana Vitória Bock também diz que esse cara aí vale ouro. Abraços, João. Daí muitas manifestações. O João tem... Chegamos na metade da história, João? Ou tem... Nem na metade não estão ainda. Mas não, você vai contar, meu Deus do céu. Paramos Jogou no Florestal, depois no São José, né? Depois eu, na verdade, joguei sempre praticamente a vida toda no pulador, né? Desde de criança, né? Quando nos campeonatos municipais. O pulador não teve um título, João? Eu estava começando, não lembro direito, mas eu estava começando, acho, no segundinho. Teve uma polêmica de um jogo que era valia gol feito, né? E aí o pulador ganhou o jogo lá por não sei quantos, 11-1, e seria daí a quantidade de gols para o título, né? Mas segundo os antigos contam que daí aquele artigo do regulamento meu foi anulado, não valia mais, não sei o quê, né? Tiraram o saldo. Daí se bem tiraram o saldo, daí aquele ano eu sei que ficou dois campeões. Daí o pulador não jogou, era para dar um jogo extra, né? Daí o pulador não jogou aquele jogo extra, então foi declarado 2 campeões, né? No segundinho? Não, no primeiro, no equipe primeiro. Principal, né? Tem essa taça, tá lá no... Tem uma taça, na verdade, simbólica, que foi corrigido faz se eu não me engano, quando o pulador fez 50 anos, né? A sociedade fez 50 anos, o Garrincha, na época, ele reconheceu, né? O DMD, esse título do pulador, e foi dado um troféu pro pulador, né? Naquela época, né? Mas quando eu jogava, acho que uns 3 vice ou 4. A gente sempre beliscava ali, mas não, na final nosso time não conseguia chegar, né? Pelo pulador, infelizmente, eu não conseguia ser campeão, né? Daí, primeiro ano que eu joguei, que não foi no pulador, que foi fora do jogador, do time pulador, que eu joguei Municipal de Birubá, foi em 97, São José, que nós ficamos campeão, São José ficou campeão na época. E depois 3 anos consecutivos no Florestal, no time principal do Florestal, fiquei campeão, 3 anos consecutivos, né? O time do Florestal campeão aí era uma máquina. Eu tenho algumas fotos aí. Era umas equipes muito, como é que vou dizer, muito qualificadas, né? Na verdade, eram umas seleções. O Cristiano jogava, o Canja, assim, o Alain, com certeza. o Darlan. Era desde goleiro, fio no gol, enfim. Sempre teve, nesses anos ali, quase que nem igual quando o ano do São José, era praticamente imbatível, né? Sim. Nós até acho que ficamos campeão, não sei se foi invicto, mas a gente jogou assim, né? Atropelando todo mundo, né? Era uma equipe muito qualificada, né? E essa história eu vou voltar um pouquinho no pulador, porque a gente tem assim algumas teses que circulam aí nas rodas de conversa, e uma diz que o pulador foi um clube muito prejudicado, que parece que nos bastidores passavam a perna nele. Isso com certeza a gente não, como é que eu vou dizer assim, hoje não tem como provar e tudo mais. Os indícios, né, às vezes que tinha, cara, nós nas semifinais, nas finais ali, a gente sempre se sentia bastante prejudicado, questão principalmente de arbitragem, às vezes, não digo diretamente, assim, né, de dar um pênalti que não ou uma coisa assim, né? Mas às vezes um amarelinho para um jogador que não ia poder jogar o outro jogo, enfim, tinha muitos. A gente não, como é que eu vou dizer, nós éramos muito inocentes
comparar com outros dirigentes, né? Então a gente era muito inocente, a gente achava que o jogo ia ser tranquilo, que o jogo não tinha nada. Era tudo dentro de campo. Às vezes a gente esquecia os bastidores, e até não por esquecer, que na verdade a gente era inocente, sabe? E eu só digo sempre de uma coisa: uma pessoa inocente é uma pessoa feliz. Que a pessoa inocente, eu muitas vezes sou inocente, mas não sou trouxa, né? Sempre digo, às vezes posso ser inocente, mas não trouxa. A gente vai aprendendo na vida, né? Mas a pessoa inocente, ela é uma pessoa feliz. Uma criança inocente, ela é feliz, né? Que a pessoa inocente, ela não vê a maldade do outro, né? Então, você foca no que é teu, o que você vai fazer, se o outro usou de artimanhas ou de uns artifícios, vamos dizer assim, que não são condizentes com o que é certo, com o que é honesto, com o que é legal. Bom, aí o outro usou, né? Mas a gente, na nossa simplicidade, na nossa honestidade e na nossa ingenuidade, muitas vezes eu tenho certeza que muitas vezes nós tomamos uns trampos aí. E isso também contribuiu para que o clube se afastasse? Não, na verdade, assim, Andrea, como é que era? Os campeonatos, antes, eu até era o presidente quando nós não participamos mais. Até fui criticado por alguns sócios e outros me apoiavam. Só que era muito... Quando começou a pegar gente de fora e botar não sei quantos de fora, mais daqui, mais dali, o pessoal começou a pagar muito, o jogador começou a fazer muitas seleções. Aí nós tínhamos o costume lá, como é que era assim? Chegava a época do campeonato, ia para o DMD, participar da reunião, pegava a fichário e ia lá, saía fichar jogador. Chuteira para um pouquinho mais para o outro, uma coisinha assim. E nós nunca fazia conta. Daí tu fazia dívida nas lojas de chuteira e essas coisinhas, né? Muitas vezes de fardamento. Claro, sempre honradas, né? Mas tu pegava em parcelas, aí tu chegava, terminava o campeonato, tu não chegava a lugar nenhum. Aí tu tinha que trabalhar o ano todo de novo, fazendo jantar dançante, fazendo festa, para você recuperar aquele dinheiro que você tinha gasto no campeonato anterior. Quando tu chegava no próximo campeonato, nós estava zerado, né? Aí começava tudo de novo, sempre aquela função de estar correndo sempre atrás do campeonato. Aí foi o momento que um dia eu cheguei e disse, pô, quanto nós vamos gastar em jogador? Quanto de bola? Quanto de chuteira? Quanto de fardamento? Quanto de arbitragem? Que na época você pagava os juízes, né? Não é que nem hoje, não. Você pagava o juiz, pegava no intervalo do jogo, tinha que ir lá, o juiz vinha no caixa, no balcão lá e pegava o dinheirinho dele. Então aquilo foi indo assim, eu fiz a conta de, pô, não adianta. Se eu tivesse dinheiro, como eu não tenho para botar no clube, o Pulador tinha sido campeão todos os anos, porque como ser campeão eu sei como fazer, né? Contratar jogadores, ou como ficar campeão no Municipal de Birbal não é difícil. Se tu tem aí 150, 200 mil reais, tu fica campeão, só se tu não sabe fazer a coisa. Mas nós não tínhamos, infelizmente, às vezes sócios, né, que tinham condição de ajudar, muitas vezes a maioria das vezes não ajudava, né? Então tava patinando ali que às vezes não tinha aquela condição financeira de bancar um clube, um time para chegar nas cabeças, né? Então por isso eu fiz a conta, não tem jeito. Aí tinha um pessoal que ia me apoiar, não, vai lá que nós vamos participar. Na reunião do DMD, na noite ali, para liberar o fichário, eu olhei por cima dos meus ombros ali, estava só eu, né, sozinho. E daí eu disse, não tenho uma condição de participar. Eu não tenho condição financeira de correr atrás de participar. Eu pegava soja emprestada, não pegava para o pulador, eu pegava para mim, para depois repassar para jogadores, pagar... O financiador era o João. Eu era o presidente. O financeiro. Eu era o presidente, tinha que correr atrás. O avalista, né? Pegava na outra, pegava aqui. Isso, palavra correta, avalista. E daí chegou num ponto que, pô, não dá mais, né? Daí foi que eu saí do pulador e joguei no São José. Daí eu fui 4 anos seguidos campeão. Também é uma coisa inédita, que eu acho que não sei se algum jogador de Biruba tem 4 anos. 4 anos seguidos eu fui campeão. Uma vez, um ano no São José e 3 anos seguidos no Florestal, né? Eu saí do São José, fui pro Florestal e aí fui 3 anos campeão no Florestal. 97, 8, 9 e 2000. Enfileirou. Sim, 4 títulos seguidos. Haja fígado para não, mas é tranquilo. as festas, né? Bastante. Achei que tu ia falar em preparo físico para aguentar tudo. Mas, João, que foto é essa? Que time é esse aqui, João? Esse time aqui Primeiro, boa tarde para ti, a gente cumprimentei boa tarde, antes. Camargo, sensação ter Eu tava... Esse aqui foi justamente o time que nós ficamos vice-campeão em 2004. Esse é o time do pulador? Do time do pulador, que nós fomos vice-campeão. Fardamento preto, Mostra bonito. Fardamento. Perdemos o título Florestal no campo da Juventude, ali nos pênaltis, né? Pô, eu tinha uma foto aqui, onde é que tá aqui?
Aqui é Atlético do Rio Grande. Esse aí é do Atlético. Aí foi regional, o veterano regional de veteranos que teve por acho que uns 5 anos que teve esse. João, passa a escalação desse time aqui, olha a foto aí, vai passando os nomes aí do um Pulador timaço. 2004, vice-campeão. Cara, aqui é eu, né? Daí Que é os óculos? Não, por causa dos óculos, eu não me lembro. Daí tem o César Garmes, o Fedeco. Aqui o Caco de Cruz Alto, o Fio. Aí Fio goleiro? O Márcio. Daí esse outro piazão que era de Passo Fundo, que eu não me lembro, não me lembro o nome dele. Aí tem o Pinheiro, o Lucas e o... Lucas Bugrão. Lucas, o Bugrão, né? E o Cássio, né? Tem o Michael Schiffelbein aí. O Mike Schiffelbein é o de Não, o Marcial. O Marcelo é o de cima, do meu lado ali. Aí o Gudi, professor, técnico, né? E o massagista era o Carlos. E o Fio não, o Joel, era o nosso assistente. Treinador. E aqui, Jair e o Escurinho? É o Jair Escurinho. Que foto é essa? Lembra de quando que era? Essa é a foto de premiação da Rádio Birubá do craque de... Complementa essa foto aqui. Isso, exatamente. Essa aqui daí foi com mais, né? Essa aqui daí, nesse time aqui, eu fiquei na reserva, eu joguei acho que uns 6 últimos jogos. Eu estava na reserva, daí comecei a jogar no jogo em casa contra o Florestal, nós ganhamos de 2-1. E daí eu fiquei titular e eu consegui chegar pela como é que se fala? Seleção do município? Pela seleção do município, pela escolhida, né? Pelos comentaristas, enfim, Comentarista, né? o pessoal dava as da notas, reportagem, né? Dava a nota e eu consegui a nota, né? E essa foto aqui do quartel? Do quartel. Isso 80... era uma seleção do... 82? 83. Seleção isso é da companhia, né? Lá da companhia quando... Tu serviu em 83? 83. Eu servi em 83. Eu achei que tu era um ano antes. Não, 83. Eu servi no 29 e servi no 17. No 17. Essa outra foto ali também... Essa tenho aqui... a foto que é do quartel, que era isso era de um campeonato Qual é a companhia que tu serviu lá, João? Eu servi no Pelopes lá. Pelotão de Operações Especiais. Pelotão de Operações Especiais, eu também. Aqui, era lá, Audrey, preparo físico lá. Conta um pouco, João, como é que era a preparação da física no Pelopes? E aí, quem jogava futebol era pior ainda. Nós tinha é como se fosse, a gente vê hoje, né? Um treinamento diferenciado, totalmente diferenciado. Completamente, Aqui essa foto eu sempre chamo a atenção, que eu falei antes, não sou mais e também não sou menos que ninguém, mas aqui nós estamos em 5, aqui tem 3 soldados antigos e um cabo ali. E eu como... Primeiro ano eu tô com a braçadeira de capitão no meu braço. Mesmo no quartelhamento é a hierarquia, né? E aqui era recruta. Aqui era recruta, não era soldado ainda. O nosso treinador, ele era técnico do juvenil do Júnior do Fluminense. Ele veio transferido para Cruz Alta para promovido a capitão, né? E ele era o nosso técnico. E lá que eu perdi a minha grande chance de ter sido profissional. Foi convidado para sair. Ele me convidou, deu um telefone e tudo, sabe? E janeiro, ele começava os treinamentos, eles também ligam tal dia, mais ou menos, aí tu vai ficar na minha casa. Mas na época daí tinha que ir na CRT e pedir linha e coisa tal, e eu tentei umas 2 ou 3 vezes, eu não consegui ligar para ele e acabou, eu saí do quartel, né, dei baixa. E daí afastou ali, né? Porque ali na época o Fluminense estava um time, ou até hoje ainda mas era uma época, tava no auge, né? Fluminense do Rio. Era de me largar, ele pegar com uma mão e largar com a outra dentro do time, né? Mas infelizmente não... Uma história parecida, João. Nesse mesmo ano veio um pessoal da AMAN, da academia, onde veio um tenente Sodré. E ele era carioca da Geme, e era fluminense. Ele levou 4 guri. Inclusive um que é árbitro de futebol, que é de Carazinho, um grandão, jogou no Internacional depois, agora, daqui a um pouco eu me lembro. O Angels. O Angels. Foi um que foi pro Fluminense, né? Não ficou lá, depois acabou voltando pro Sul, pro Internacional. Mas esses caras, os carioca, viam um cara, destacavam um cara aqui, eles levavam o cara lá. Eu na época não fui para essa questão, né? Porque eu tinha tudo, cara. Ele olhou um jogo, nós jogando na seleção. Tem um ouvinte aqui que quer mandar um abraço para você. Oi, boa tarde. Boa tarde. Diga, meu amigo, se apresente aí.
Primeiramente, queria mandar um grande abraço ao nosso amigo João Borcha, aí, né? O João Rapadura, como é conhecido, né? É um grande pessoa que o futebol trouxe uma amizade de muitas longas datas, né? Grande abraço aí, João, do teu amigo Jacarezinho, hein? Valeu, Jacaré, obrigado. Satisfação, né, te ouvir, né, obrigado pela força aí. Grande Jacarezinho. Valeu, João, grande abraço a todos vocês aí, os amigos do esporte. Ô, Jacá, Oi, o João gostava de frio ou não era muito bom jogador, assim, em baixa temperatura? não, um dia igual hoje, assim, chovendo e frio aí, eu tomava um gole de uma purinha e se atracava nas poças d'água, tipo cachorro, né, em banhada aí. Tipo ganso em Taipa-de-Açude. Né? O João não tinha medo de frio, não, cara. O João era um cara que... Todo mundo de casaquinho, homem de manga curta aí nos friozão por aí, pelo amador aí. Grande abraço aí, João. Valeu, Jaca. Um abraço, Jaca. Obrigado pela Na participação. verdade, era eu gostava mesmo. Dia de campo molhado, que eu comentei no início, a gente tinha uma força física muito boa. Aí eu conseguia me E superar. acostumado a jogar ali, né, João? Porque o campo era lá embaixo. Sim, então a gente tinha, principalmente, não digo quando começar a jogar, né, um dia que nem hoje, assim, mas tu tá jogando e dá uma chuva assim, tu dava um up no cara, sabe? No preparo físico, na resistência, que era tá louco, era muito... Vamos falar um pouco da época que eu acompanhei mais o Juventude. Eu me lembro quando tu veio jogar no Grêmio, que tu veio do quartel, que tu veio jogar no Grêmio. Aí tu falou do time, era um super time o Grêmio. Imagina, Capelari, Jair, Santos, cara... O Gris acho que jogava naquela época também, né? O Gris na época ele não jogou no Grêmio, o Gris já tinha ido, estava começando aí, ele já tinha ido lá ali, como é que é? No Paraná, Pato Branco, no Paraná. Eu acho que já tinha ido pro profissional, né? Mas eu me lembro do João, eu me lembro que daí saiu o técnico, voltou, daí veio o Tupizinho. E o Tupizinho era uma lenda no futebol em Cruz Alta. E ele trouxe Santos, Tijolo e tal, Capelari e na ponta dos cascos. E daí entra um guri, que era um guri, era um piá. Na verdade, é um piazinho no meio. Eu me lembro do Joãozinho. Mas o João sempre foi um cara de força física, dá pra ver pelas fotos aqui o tamanho que o João tinha. Outro, você destacou no quartel porque força física, né? Então, isso faz o jogador. O preparo físico ainda hoje é o essencial, é o primordial, é o principal. Né? E eu me lembro que o Capelari cobrava tiro de metro e depois passou o Joãozinho, porque pela força física, botava a bola quase lá na marca do pênalti, né? Então, era um diferencial a mais. Sem falar que corria e outra, né? Ele, além da força física, rapaz, era uma gadanha. A bola passava, mas o camarada não passava. Não, nem tanto, né? Menos um pouco, né? Eu era só assim, eu sempre joguei... Mas era leal, era um jogador leal, não era bandido. Eu nunca fui... Eu de revidar, às vezes, eu marcava. Quando o cara me dava sem bola, às vezes era um cotovelaço, às vezes aquela jogada por cima, eu ficava meio chateado e magoado. Se eu pudesse pegar, mas nunca assim... Desleal. Sem a bola, uma jogada dura, por exemplo. E eu era um jogador que... primeiro depois o outro. Se era para subir uma bola para cabecear, eu subia firme. Eu subia me protegendo, tipo... E tem que ser assim, com senão braço, tu se lesiona. E eu tenho um lance contra... Pena que não era época de vídeos e de filmagens. Eu tenho um lance que eu tenho na memória também, aqui no campo do Juventude. Não me lembro, você acha que era a Serafina Correia, não sei que time que era. Deu um repique numa solva de uma bola e eu vim assim, correndo, e o cara veio de lado e ele me botou o pé na bola e eu chutei, sabe? Ele me calçou a bola, sabe? Eu cheguei a fazer uma pirueta no ar e caí praticamente de pé do outro lado. Mas eu entrei tão firme, tão convicto naquela jogada, eu não me machuquei nada. Só que o cara tirar na hora para fora. Ele torceu, né, deslocou o joelho, né? Porque eu chutei na bola, prensado no pé dele, né? Eu ia dar o chutão para frente, né? Aliviar a jogada, né? E eu cheguei a girar no ar, no calço que eu tomei ali, né? Só que eu não me machuquei, porque eu entrei decidido, né? Se eu tivesse entrado meu mola, eu tinha me machucado. Essa era a minha função de jogar. Qual foi o teu melhor companheiro de zaga? Eu posso te dizer, pode até ser suspeito. Um deles foi esse Moreno, um cara que jogava comigo no time do Serfer. A primeira vez que eu joguei lateral, zagueiro esquerdo e zagueiro direito, nós acertávamos hiper bem, sabe? Um cara.
Você é destro, né, João? É. Esse rapaz aqui? Não, esse ali é salão. Tem a foto. Tá aqui. Tá na sua frente aí. Não, também não. Também não. É aquele do fardamentozinho, simplesinho, milho que disse ali. Esse Mas esse cara aqui, ó, era meu quarto zagueiro, moreno aquele. Não lembro o nome dele. Eu joguei 4 jogos naquele ano, naquele campeonato. Mas eu vou dizer para vocês, assim, o melhor cara que eu mais me acertei jogar na zaga foi com meu irmão, com o Luiz. Porque nós jogava na 15 nós jogava junto. Eu ia perguntar do Luiz. Ele tinha uma estatura boa e ele, como eu tinha uma obediência tática do técnico, ele era muito fiel ao meu comando, sabe? Ele jogava na frente, na época marcador, né, no centroavante. Na caça? Ficava Na caça e eu na sobra. Eu tinha ele assim, como se fosse eu mandar minha mão. Ó a esquerda, ó a direita, ó, sabe? Ele não falhava nunca. Ele sempre estava... E ele jogava pertinho. E ele dava aquele primeiro combate, né? Ele sempre fala, eu trompava os caras lá, derrubava e tu saía jogando na bola. Quem levava os méritos era o zagueiro, né? Então, Quando o zagueiro é habilidoso, sim, mas não aquele zagueiro que solta bago, eu né? ficava, né? A gente sempre ficava assim, um pouquinho mais atrás para tu poder pegar o rebote da bola, né? E nesse ponto eu sempre digo que ele foi um jogador que eu mais... Ele me obedecia assim... Ele ficava ele principalmente conectado, porque eu sempre fui um jogador, eu jogo na zaga, eu gosto de falar. Olha o ladrão, olha as costas, olha a direita bem, né? Olha o fulano bem, olha aqui, ó, olha o ladrão, né? Vira para a esquerda, sabe, orientando os meus colegas, porque eu ficava louco quando um cara às vezes me roubava a bola. Quando eu dominava a bola, eu ia olhar para onde tocar, o cara vinha e roubava a bola. Pô, mas me avise, né? O companheiro avisa, ó o ladrão, né? E goleiro? Porque você e o Roberto tinham uma sintonia, hein? O goleiro também. O Roberto era assim, muito... Ele chegava a ser chato às vezes, né? Era bom Cobrava de jogar, muito bom de muito. jogar com ele, bom goleiro, né? Como amigo também, ou enfim, parceiro de futebol. Posso contar? Posso contar? Mas Tem umas passagens assim de viagem, né, João? Tudo coisa boa, tudo lembrança boa. E sabe, marca muito, né? Quando terminava o jogo e tal, né? Tinha o lanche, tomava o banho, tinha o lanche e tal, né? E pegava o ônibus para voltar para casa. Mas daí não podiam ver uma plaquinha de Coca-Cola que tinha que parar para abastecer a cerveja, né? E daí o pessoal ia pro fundo do ônibus. E era cantoria, isso e aquilo e tal. E o Roberto se enfrascava, né? Gostava do... O pessoal ficava faceiro, né? E o único que ele obedecia chamava o pai João. O Buchaco e o Roberto, quando aprontavam, né? E o João, agora chega, você só... É que na verdade a gente se respeitava muito, né? Mas ele gostava muito de você. Era uma amizade, sabe? Era muito bacana de ver isso aí. E daí, eu nunca me esqueço, uma vez o João se lembra, né? Às vezes sempre dava aquilo que a gente falou no início, né? Aquelas encrencas. Barros Cassal, Soledade. Às vezes com o Leão 13 aqui, cara, dava aqueles perrengues. Mas tu lembra aquela de Barros Cassal? Acho que foi a pior, né? Os caras foram esperar lá no posto de gasolina, você lembra? Barros Cassal eu até lembro, era um lugar bravo jogar ali no... Até daqui a pouco vou para Campos Borges pegar laranja, que minha agroindústria precisa fazer suco para segundo. Ali o Recreio da Talega também era boca brava de jogar os caboclos. Safurfa de Amaral. Tinha uns times assim, que na época quando todos participavam, até Fortaleza, jogava todos os lugares. Quando vinha jogar aqui também não era fácil. Aqui os caras de fora, eles não achavam bom vir jogar no Juventude e no Grêmio. Que eles, tinha muita rivalidade, né? E é que era assim, as equipes eram meio mais, que nem eu falei antes, eram isoladas, né? O cara de Alta Alegre jogava Alta Alegre, Birubá não tinha esse intercâmbio, vamos dizer, de um jogador um ano jogar num time, outro ano jogar no outro, né? Aí tu fica amigo de todo mundo, aí tu já trava essas rixas, vamos dizer assim, que tinha, né? Mas era uma coisa saudável, sabe? A gente... brigar, a gente não brigava, se empurrava um pouco, dava aquela rusga, aquele empurra-empurra. Mas era normal em todos os lugares. Era uma coisa assim, bem... E as viagens, sabe? Outra vez na Serra, deu um problema no ônibus, do Gavião ali. E o Sandri era o motorista. E arrebentou uma correia lá e freou tudo. Parou o ônibus, na ar, né, e tal. Freou tudo lá e tal. E daí, vamos descer. Rapaz, descemos bem na frente de um bailão, você lembra? Tinha um bailão, uma subida. Nem sei se existe aquele bailão. Eu não me lembro bem, né, que era isso. Mas tinha um bailão. E o Roberto, vamos pro baile, até montar o capau. Negativo. Então vamos buscar uma cerveja. Sei que foram buscar a cerveja, coisa e tal. E daí tiveram que ligar. E o outro ônibus buscar daqui foi outro. Aquele não funcionou mais.
e daí espera lá. E daí conter esse povo, conter esse gado na mangueira lá para não sair campo fora, né? Então foram passagens boas, né? Assim como tivemos também, eu me recordo, e o João estava junto, acho que o melhor lugar de jogar era o 7 de setembro, né? Que se criou uma amizade, um vínculo assim, fora de série com o pessoal. 7 de setembro de dois irmãos lá. Com Vila Rosa já era diferente, né? A história de viagem, se é para se junta o pessoal para contar, Dá um livro, né? Por isso que eu falo sempre a minha, mas a minha geração, eu, João, jogador de futebol, assim, eu sempre falo, eu tive o maior privilégio do mundo de ter vivido o amador. Nesse período, né? Que eu falei antes de começar lá com a bexiga de porco, chutando laranjinha, até você passar todos esses municipal, cadeia de caminhão para ir para jogo, aí tu ter essa ascensão de vir para o time da cidade, times bons, né? Participar, sempre ter o respeito das pessoas, sempre respeitando as outras pessoas também, por isso que a gente também tem essa admiração né? do pessoal aí, e você ter passado todos esses momentos, você vai contar tudo isso onde eu joguei, onde eu fui. Eu conheço praticamente o Rio Grande do Sul, mais essa parte de serra aqui, mas esse de Pivoti, essa região ali, por causa do futebol. Desde o tempo do juvenil, do Juventude, nós andava, meu Deus, mundo afora aí, o Rio Grande afora, porque tinha muitos times, né? Então a gente tem esse privilégio de ter participado desses municipais, o amador em si, né? O São Lourenço e Arroio Grande, tu teve naqueles hexagonal final, teve, né? São Lourenço. Então é muito gratificante você ver que era uma coisa, a gente não tem palavra dizer que de tão bom. A gente jogava, que nem o Camargo disse, eu jogava no Juventude, eu vinha ali, eu ganhava 30 pila por jogo. Eu vinha treinar 2 vezes por semana, gastava em gasolina. João, tu não contou os gols que marcou aí? Foi um zagueiro que marcou algum gol na carreira? Muitos gols. Qual mais te marcou? Qual foi aquele que está na tua memória? Mas olha, a gente tem... O gol mais importante do João. Eu fiz muitos gols importantes. Um que eu falei recém, do título da 15 de novembro. Do título do time da 15 de novembro. Eu fiz gol... Tu era batedor de pênalti quando o bicho pegava aí numa final, Pênalti, falta. Quando era o tempo do pulador, sempre praticamente era eu que chutava... Porque às vezes as pessoas dizem, o cara bate. Pênalti aos 47 segundos aí. Tinha muito atacante, às vezes, que era os fazedor de gol, mas na hora de bater um pênalti decisivo, eles amarelavam, né? João, bate você, né? Eu pensava assim, não, alguém tem que chutar. Se eu fizer, eu errar, isso faz parte do jogo, né? Mas eu na verdade, não tenho como mencionar quantos, mas eu fiz, felizmente, muitos gols. Puxava a responsabilidade para si. Puxava, fiz muitos gols decisivos, veterano do Atlético. Como é que era a tua relação com a arbitragem? Era nunca... cara que tomava amarelo por reclamação? Não, eu muitas vezes, uma outra vez só, eu sei que uma amarela eu tomei uma vez no amador aqui no campo que eu só falei pro juiz, olha a distância certa da barreira, né? Porque geralmente ia bater uma falta, a barreira estava em cima, né? Não adianta. Aí ele simplesmente virou e me deu um amarelo, né? Isso é uma coisa que me marcou também. Eu não fiz nada, né? Só, né? E o cara chegou e tomei bastante, não muitos, né? Mas eu tomei um cartão normal do jogo, né? Que nem eu disse, eu era um jogador forte, eu chegava firme. Muitas vezes você chegava, que nem eu disse, às vezes o jogador também, que nem eu sou marino, não era um estátua, né? Às vezes chegava um pouco atrasado, né? Fazia uma falta com cartão, né? Mas eu de fazer falta, por exemplo, para cartão vermelho, mas pouquíssimas muito vezes. Pouco. Eu acompanhei muito a tua trajetória como jogador. E o teu maior incentivador, o teu maior torcedor? É meu pai. Teu pai. Tava na tela sempre. Meu pai, eu ia nos amadores, eu saía de madrugada, às vezes, para ir lá para baixo. O pai, eu sei que minha esposa está escutando, né? Ela ia na casa do meu pai, minhas filhas eram pequenas. O Radinho estava ali, ele não perdia um jogo, né? Que ele não escutasse na rádio. E ajudava nos treinos, né, João? Ele ou trazia carne, ou trazia salame, ou trazia feijoada, fazia feijoada. A gente sempre, o pai sempre era muito... Laranja, bergamota, ele sempre tinha um agrado. E o que ele te falava, assim, depois dos jogos? Ele chegava e dizia, meu filho, tu tem que... Não, eu vou dizer para ti, melhorar isso, cuida daquilo. Meu pai nesse ponto era muito fechado, sabe? Ele era muito sério.
O pai nunca me disse, tu tem que jogar assim, tem que jogar assado. Aquele lance lá, ou tu tem que fazer assim, acho que vamos fazer aquilo. Ele nunca, simplesmente nunca falou nada. Mas assim, nos gestos dele, né, nas atitudes, que eu percebia, né, que ele estava dando... Eu me lembro quando eu fui fazer o peneirão lá no Beira-Rio, na época, eu fui com o Otávio Flores. Acho que o Otávio Flores é falecido já, né? Não, o Otávio mora na... ele mora no Mato Grosso. Mato Grosso, lá pra cima, né? Otávio Flores, naquela época, e os sobrinhos deles, nós somos em 3. Eu sei que me lembro como se fosse hoje. O pai me deu 10 notas de R$1 na época, com as verdinhas. Isso em 82. Isso era um monte de dinheiro. Cruzeiro? Era cruzeiro. Era naquela cruzeiro. Notinha de... Era antes do Barão. Foi um pouquinho antes do Barão. Mas R$1 era, vamos dizer que fosse uma nota de 200. Hoje eram as notas top, né? Novinha. Tirar do banco, o pai me pegou. Mas era 1.000, João. Aquela época era 1.000. Era para eu ir lá para baixo, né? Claro, não gastei o dinheiro todo, porque naquela época a prefeitura eles tinham um apartamento em Porto Alegre, a gente dormiu lá, né? E não gastamos, né? O carro, o Otávio Flores foi, o carro dele, né? Ele Simon, o Noco era o prefeito, tinha o escritório da Maja lá em Porto Alegre. Exatamente. Então, ali a gente, assim, nesses gestos ali que eu percebia, né? E de conversa de outro, que ele falava para outros, né? Não de falava mim, para né? ti, mas para falava... mim, a gente não... Mas ele tinha orgulho de vocês dois, dos dois filhos que jogavam bola. Eu sei, me lembro que muito. Então, e torcida? Foi alguém que me incentivou bastante. Esteve presente, você sente essa... Porque ele simplesmente podia, às vezes, dizer, não, hoje tu não vai, tu tem hoje que tu vai para a lavoura. Quando era de jogar bola, eu sempre estava liberado, sabe? Não tinha problema nenhum. Né? O Inácio Halber manda um parabéns aqui, um abraço pro João, grande amigo. A Thaís Rocha da Cunha. Mas, João, bom de bola, diz a Thaís. A Liette Halber também manda os parabéns ao João. Pessoa muito gente fina, grande amigo. Abração. O Maninho Santos, o Edirley, também manda um abraço pro João. O André dos Santos de Jesus, o Fedeco, manda um abraço para esse homem aí. Aprendi muito. O Fedeco animava o ônibus. Tá, Urso. O Fedeco disse que foi campeão ao teu lado aí, viu, João? Exato. E o Márcio Almeida também manda um abraço pro João. Ele pede para você contar da bola que te deram o passe na final em Ivoti. Tu recebeu Aquilo foi uma coisa assim... Isso em 2003, né, João? Vamos recuperar essa história do início aí. Amador 2003. Naquele eu vou contar rapidinho que o reparte da Rapadura. Me apelidaram de Joãozinho Rapadura, mas na verdade o meu apelido não devia ser para mim, né? Porque nós paramos ali não lembro onde, aqui para baixo, depois da Estrela. No Rosinha. Antes um pouco ali à direita, como é que é o nome um restaurante? O Laguinho? Num restaurante ali, nós almoçamos ali. E na hora de sair, passar no caixa, uma rapadura, um bolachão, assim, mas parecia eu me lembro. Um aro 15. E eu pedi o preço, a mulher disse, tanto. Mas eu vou comprar. Peguei e comprei aquela rapadura, mas um rapadurão grandão. Assim. Daí quando eu entrei no ônibus, já foi aquela risadaiada, gritei, de coitado. E aí já foi pegando um pedaço. Eu acabei não comendo nada. Não sobrou pra ele, eu me lembro disso. Pra mim não sobrou nada. Daí começaram, aí Joãozinho Rapadura, né? Essa é a questão da rapadura, né? E a outra do passe lá no Ivoti. Eu vou deixar pra te contar, eu me lembro. No Ivoti eu acho que foi o Fedeco que eu tava no banco, não tava pegando o time. Daí jogava, ficava um pouco no banco, na época eu já tava veterano. Aí eu fardei, o Garrincha fardou, né? Daí faltava uns 3, 4 minutos pro término do tempo normal, né? Daí tinha mais os descontos. Aí o Garrincha chamou pra eu entrar, né? Eu entrei, daí até o pessoal de lá, o veterano era de manhã, aquela piruada, né, pro cara, né? E eu cantando a pedra, nós vamos tomar gol, bola, porque eu treinava e a bola baixa era nosso fraco. E tomamos um gol de bola baixa, um escanteio no primeiro pau, tomamos um gol, perdemos 1-0. E os caras em cima, e eu entrei na zaga ali. Enfim, deu um lance, deu um escanteio, e o time deles veio todo pra cima de nós. E nós rebatemos a bola, não sei se foi o soco do goleiro, cabeçada, não me lembro. E ela caiu do lado esquerdo pro Thiaguinho. E o time deles simplesmente, quando deu aquele rebate, eles parou, eles estavam todos no ataque, dentro do nosso gol. E eles ficaram só com 2 mais atrás. E a bola caiu no Thiaguinho na esquerda e o Thiaguinho saiu sozinho. E eu peguei simplesmente, me projetei pelo meio do campo, né? Eu saí do meio da zaga, eu tinha entrado recém, tava um fôlego todo.
E me fui com tudo que eu tinha nas pernas, eu fui. Eu gritava, espera, Thiaguinho. Para quando eu chegar no ponto, ele cruzar a bola. E os dois zagueiros que estavam, mas ficaram atrás, os dois foram pro lado direito, para cima do Thiaguinho. E o Thiaguinho não rolou a bola para mim. Se ele rola a bola pro lado, vou eu e Deus e o goleiro. Né? Até eu não podia fazer, de repente não fazia o gol. Mas a lógica da jogada, se o Thiaguinho, quando os caras chegaram no Thiaguinho, se o Thiaguinho toca a bola pro meio, eu estava mais ou menos no meio do campo por ali. Eu ia pegar a bola, não ia ter só eu e o goleiro. Tava com bola e tudo. Daí o Thiaguinho deu uma enrolada, deu uma enroscada, e daí quando ele conseguiu se livrar, meio que driblar o cara ali, quando ele tocou a bola, eu fui, né? Eu tava impedido. Mas quando eu chutei a bola, quando eu chutei no gol, mas daí eu tava longe, daí saiu do foco, né? Aquele foi o lance. Se ele me dá a bola e ele faça aquele gol, eu nem ia mais pro jogo, já pulo para arquibancada com a torcida e comemoramos. E eles iam ter que fazer mais 2 gols e nós. Daí foi uma jogada assim que me marcou muito. Do meu amigo, o Thiaguinho, muito, tá louco, você dá bem, né? E aí tinha tudo pra tocar a bola. Não, era só dar um tapinha, uns 10 metros pra direita. Me lembro, transmitia. Entrava João e tudo. Entrava com bola e tudo. O Nilton Martins aí diz que você é fera, jogava demais. O Felipe Muskov, grande João, forte abraço ao amigo. O Regis de Los Santos, Thiaguinho não deu passe pro gol mais importante. Verdade, do João, ia ser o gol mais importante da minha vida. Se eu faço, ele tinha que fazer ainda, né? Mas infelizmente não teve o passe na hora certa, né? Mas chegou campeão em Ibirubá e a festa, João, e todos os parabéns. Com certeza, mas olha, vou te dizer pra ti, ó, o juiz anulou 2 gols. Não foi fácil, né? Deles lá, e realmente gols que deveriam ter sido anulados, né? Porque o cara fez de cabeça, ou estava impedido. Mas olha, no sufoco, velho, desgraçado, sabe? Mas os títulos são assim mesmo. O título não tem título fácil, né? Quando eles fizeram o gol e foi o Bandeirinha que marcou e o juiz foi lá e confirmou. Eu tava nesse jogo, eu vi lá até o final, né? Me lembro, todo mundo, sabe, deu aquele gelou a torcida, assim, sabe? E daí quando o juiz anulou, sabe, voltou tudo. Olha, me lembro, tá louco, me arrepio só de me lembrar. Né? Wagner Flores, o Chororó também manda um abraço. Joãozinho, o melhor de todos os tempos. Tá aí, João, muitas manifestações, muita audiência, muitos abraços, muita emoção. O Joãozinho foi coordenador do DMD, a reforma do ginásio, aquelas arquibancadas do Assisão, o Joãozinho fez no braço, no serrote, né, João? Quase 100%. Quanto tempo tu foi coordenador 2 vezes? Até nem acredito que fiquei tanto tempo, Camargo. Fiquei 3 anos e 4 meses lá. Pois é. Quase uma legislatura, né? Quem era o prefeito? Era o Carlos, na época. Na época eu peguei... Né? Primeiro ano do Carlos. Primeiro ano do Carlos. Eu me incomodei bastante lá, sabe? Muito. Eu sou uma pessoa que não gosto de atrito com outras pessoas, ou enfim... Mas foi bastante estressante o tempo, né? Mas eu tinha uma questão financeira, eu tinha minhas lidas lá embaixo, não pude mais ter. Aí minhas filhas estavam estudando, né? A gente precisava pagar os estudos e tal. Aí foi o que sobrou, na verdade, vamos dizer assim. E eu peguei... E, na verdade, na época também era um cargo que era condizente com a minha carreira, né? Eu era jogador de futebol, dirigente. Tinha conhecimento, então, né? eu tinha conhecimento da função. Da função, né? Então foi uns anos bem incomodativos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Porque desgastante. Desgastante bastante. Porque as pessoas, diretorias principalmente, os jogadores até não tanto, mas as direções dos clubes, em Birubá é muito disputado, é muito gasto, né? Então as pessoas... e daí foi enfim, mais uma experiência que eu tive, né? E não posso me queixar, fui bem, tenho boas lembranças do tempo de bons campeonatos de campo, salão principalmente, com casa cheia sempre, né? Público recorde, foi muito bom. Na época a arbitragem, o Simon veio apitar em Birubá, e até tenho foto, e enfim, eu fiz o que eu tinha que fazer, né? O João fez a final com o maior público até hoje na história do Municipal. Eu não quero duvidar de ninguém aqui, mas acho que não temos um jogo com 3.500 pagantes que nem teve aquele dia com o Carlos Simon aqui, né? Entre Florestal e Revelação, a final em 2010, lá no campo do Grêmio. Eu fui nesse jogo.
um jogo espetacular. Não tinha realmente uma imagem melhor assim para resumir o futebol de Birubá como aquela, né? A região inteira veio. E o outra Simon coisa que tava o no João auge, teve, né? O João fez a lista de jogadores, tão polêmica sempre a lista, né? De atletas, 10 jogadores por time. E aquilo teria que voltar, viu, Camargo? Teria que voltar, não digo com 10, mas uma lista com 5 jogadores Com por 5 time. jogadores Daria para fica fazer bem em pra Birubá. Na verdade, você tem que... Só que hoje o poder financeiro, né? Ele, às vezes, muitas vezes, ele comanda certos times. Daí, que nem eu falei antes, qual é a minha graça de ser só, né, ali ser coadjuvante de um campeonato que você não tem expectativa nenhuma de poder nem passar uma fase, né? Então, com essa questão da lista, você dilui um pouco, né, um jogador para cá, um jogador para lá, né? Dá um pouco de estresse. Um pouco de equilíbrio. Dá equilíbrio nas equipes, né? Só que daí você teria que botar uma regra, né, para a lista. Jogou tantas vezes, né? Assinou tantas vezes a súmula, jogou tantos jogos como titular, como... daria para formar uma lista por ali, por essa, porque a pessoa ir para a lista nesse sentido, né? Não escolher o João que mora lá em Cruz Alta e trazer o cara. Sim, não, daí e também aí aspirantes, né? Aspirantes que podem... que eu tinha assim, a minha ideia de fazer campeonato, eu fiz assim, como eu fui muitos anos dirigente, e muitos anos, 8, 10 anos correndo. Tu sabia como é? Fazer time. Então, o que acontecia? Hoje, muitas vezes, as pessoas pensam assim, vou ter que fazer o principal, aspirante e o veterano. O veterano tem que fichar 20, o principal 20, 25, o aspirante também. Então, quando eu estava no DMD, o aspirante subia para o principal, né? O veterano descia para o principal. Só o veterano, uma quantia, descia para o aspirante, né? Então, você fazia com menos gente, você consegue botar 2 ou 3 equipes a jogar. Agora, se tu só define tanto no primeiro, tanto no segundo e tanto no veterano, você precisa... As comunidades, que nem pulador, por exemplo, não tem mais tanta gente para... Na localidade. Não tem na localidade tantas pessoas para você fazer 2 times, por exemplo. Que nem essa ideia, muitos podem me achar que eu estou errado, mas a ideia de, não, aspirante pode jogar só até 16 anos, 17 anos. Mas isso é uma questão, assim, de renovação. No meu tempo, a gente teve, na história do Grêmio, a renovação do Grêmio, na época que eu fui jogar, fui só eu. Não adianta, não. Eu joguei campeonatos no Juventude, que a parte financeira estava meio ruim, eles pegaram 7 ou 8 piá. Né? Vamos dizer piá, assim, que... Jogadores estavam começando, beliscando, podiam jogar um tempo, uma reserva. Não dá certo, o time não vai a lugar nenhum. Ele não tem a experiência de um jogador mais maduro, sabe? Então, mesma coisa dos municipais. Os municipais, quando nós no tempo subia 2 no ano, o principal subia 1 no outro. É verdade. Sabe? Então, você tem que ter, que nem igual aqui na rádio. Sai todo mundo, bota um cara novo aqui dentro. Vai fechar. Ele não sabe nem ligar onde é que ligar o botão. Então, tu tem que... Claro que tem jogadores, às vezes, de localidades que parece que a bola tem que passar por ele, né? São meio autoritários. Mas isso é problema da sociedade do clube lá. Não é problema do dirigente do DMD. O dirigente do DMD tem que tentar fazer um esporte que abrange quanto maior quantidade de pessoas ele abrange, melhor. Não, e coordenar. Tu chegou aí pro fórum por causa de campeonato? Me chamaram para promotora, na época o Vila Nova. A questão de... Eu fiz uma reunião, vou contar rapidinho, fiz uma reunião para tinha aquela bagunça de contestar jogador, esse é de fora, esse não tem títulos. Olha, pessoal, o campeonato tá bom. Vamos fazer uma reuniãozinha aqui, fiz uma ata, né? A partir desse momento não se contesta mais jogador, vamos terminar o campeonato como tá aí. Enfim, mas daí deu aquelas fofocas, fulano tem, fulano não tem, fulano tem, fulano não tem. Daí aquela vez o Vila, a Paulinha, acho que era, se não é o nome dela, acho que era presidente, e ela, como tinha eles queriam contestar um jogador, eles queriam que eu fosse... elas queriam que eu mandasse para a liga. Dizendo, eu dei eles entraram, eu dei o meu parecer, baseado na ata tal. Que ele está liberado para jogar. Estamos a partir dali. Então, não, porque não sei o quê. Ela queria mandasse para a liga. Não, só manda para a liga depois que julgar no DMD aqui, né? Depois vai para a liga. Então, como o DMD julgou, vamos dizer... Improcedente aquele ali, não vai para frente. Não tinha por que botar para frente.
Daí eles falaram, não, vou pra promotoria, não sei o quê. Ó, eles têm o direito de ir, né? Sem problema nenhum. E eles foram, realmente, e a promotora me chamou lá. Eu levei minha ata, levei meu regulamento, fui lá. Eles falaram primeiro, e depois disseram, aqui tá aqui a ata, tá aqui Foi embasado. o regulamento. E tem uma particularidade que muitos não sabem, que o Vila, na noite da reunião, estava o João Nós lá, ele não assinou a ata. Porque ele não era presidente, ele não assinou a ata. Como no final de semana tinha jogo, aí tinha um jogador do Vila que era suspeito, que o pessoal piruaram por fora. Na segunda de manhã, quando eu chego no DMD, estava o pessoal do Vila Nova lá, dá para assinar a ata ainda? Olha, os caras assinar, dá. É uma assinaturazinha, acho que de 2 centímetros no canto da folha do papel da presidente. E foi o que desqualificou porque eles assinaram a ata. Se eles não tivessem assinado, a promotora me falou, quem assinou a ata aqui, porque concordou com o que está escrito. Foi o caso mais... Foi uma coisa bem... Fora do... bem do peculiar, assim, né? Assim. Foi uma coisa assim, né? Mas eu de boa, não fiz com... Desculpa, nunca de má fé, eu fiz conforme o que eu tinha. Havia sido acordado já. Tinha sido acordado, eu levei os documentos que eu tinha. Uma vez foi chamada na prefeitura a questão do dinheiro, que era feito do dinheiro, foi feito um pedido de informação, que era dos vereadores da oposição na época, que era feito com o dinheiro que entrava no campeonato do salão, que eu era quando eu peguei o DMD já estava assim. Então eu continuei daquele jeito, R$2 o masculino e R$1. A cobrança de ingresso? De ingresso, o feminino, né? Sempre foi cobrado, né? Às vezes tinha um pessoal que às vezes não entra, não, né? E eu cada 2 semanas, uma semana, dependendo, eu guardava o dinheirinho num cantinho lá no DMD, eu ia lá na prefeitura, depositava no Caixa Geral e pegava o recibo, né? E o tempo que eu estava o tempo que eu estava no DMD, praticamente você pagava a arbitragem estava aí uns 15 mil, eu tirava 13 mil e meio, né? De portaria e de copa ali, né? Uhum. Cozinha, bebida, algumas coisas, né? E eu quero ressaltar uma coisa, que a única vez que foi depositado dinheiro do DMD no Caixa Geral da Prefeitura, antes de mim e depois de mim, nunca mais. Só a minha gestão que foi depositado dinheiro, porque o DMD não pode, o gerente não pode gerir dinheiro. Eu não posso pagar arbitragem, comprar bola, comprar... então eu peguei todo o dinheiro que entrava aqui, depositava de volta na prefeitura, né? Com o respaldo, com a palavra do prefeito, que se eu precisasse de uma bola, que eu precisasse de alguma coisa lá para dentro, que eu teria, né, esse respaldo da prefeitura me ceder esses materiais, né? E foi... Não tem orçamento da Secretaria da Educação, porque está junto na educação. Sim. Não tem uma rúbrica pro DMD? Não tem. Então, eu tive, né, de pegar o dinheiro, depositar isso. E quando foi solicitado, peguei, tá aqui os recibos, e fechou a boca de muita gente que estavam, né, até o pessoal de imprensa aí, me chamaram para debate com a Itália, eu levei os recibos, levei a minha atazinha, tá aqui. Isso é assim que eu fiz. Sempre, felizmente, sempre... Preto no branco, né? Não teve uma vírgula, né, da minha gestão no DMD. Transparência. Legal. Tá lá as arquibancadas e os dedos inchados para não martelar. A arquibancada fui eu também, a gente foi atrás de como fazer, né? Só que hoje, uma coisa que eu sinto e fico bastante... Não tem mais porquê, mas fiquei bastante chateado. Quando eu entrei no DMD, hoje o nosso municipal de 2010, 2009 para trás, o nosso municipal só é mais memória. O nosso municipal não tem história. Porque a história do municipal foi queimada toda. Todos os documentos do DMD foram queimados ali em 2008, 2000, não sei o que. No fim da administração, um governo para o outro, foi incinerado todo o material, as súmulas, enfim, a documentação que tinha do nosso... Se eu quiser reivindicar agora que o pulador foi campeão em 1980, eu vou lá dizer, não, foi nós. Vamos dizer, foi o Florestal nosso? Uhum. Não, nós somos os campeões. Não existe mais registro? Não, tem nada. O único registro que tem é a partir quando eu entrei no DMD, tá lá, cada jogo, cada súmula era separado numa pasta e colocado todas elas juntas.
e guardado numa pasta campeonato 2000 e tal, 2000 Tem e um tal. arquivo. Se você quiser ver hoje quem fez o gol da final lá, ou fez o gol de pênalti, ou quem foi expulso, você vai lá, pega A súmula do a jogo. súmula daquele jogo e vai poder ver. E o ano. O ano, o dia que foi jogado, quem era o juiz, quem era o técnico, quem era o... Isso aí é um problema que a gente tem em É Urubá. uma, Nós é não uma temos coisa, essa é uma história, coisa, né? é uma coisa assim que quase incompreensível, sabe, de ter acontecido isso, sabe? Mas infelizmente hoje, então tem hoje. Alguém queimou, não pegou fogo em prédio, Ah, nada. não, alguém queimou. Foi E não- incinerado. e não é a primeira vez que isso acontece, porque eu lembro de uma história do Jair Escorteganha, que ele conta também que houve um momento onde ele assume o departamento de esportes do município e pega sem absolutamente nada, né, escrito, Até não no havia meu- nada, no era meu um tempo ali- departamento, parecia que tinha começado do zero. No meu tempo, no último ano, a gente pegou, tinha funcionários, né, disponíveis, foi digitalizado, né? Mas aonde você tá no computador lá do DMD ou não, isso aí eu não... Depois eu saí, aí eu... Esse arquivo Teu só último Deus ano sabe, como né? coordenador foi que ano, João? 2013, 2013. Ficou É. 3 anos e um pouquinho, então. 3 anos e 4 meses. Mas com bastante encontro, mas mais uma história para contar. Faz Antes de parte da tua você história, era né? O Luiz, não lembro o sobrenome dele, era o... Oliveira? eu acho que é. Não o professor Luiz, O né? professor. O professor Luiz Carlos de Oliveira? Eu acho que era. Esse que tem, ele faz os fretes agora ali. Ah, O sim, Luiz, o Luiz. Pai do Fabiano. Uhum. ele foi um ano, ele pegou um ano. Filho do tio Augusto, cunhado do Oliveira Cabeleireiro. Isso, não é o professor Luiz Não. da ZIF, é Não, o ele tem uma transportadora freteiro. hoje. E te sucedeu o pastor Roberto, né? Pastor Roberto. Tá certo. Tem mais no fim essa passagem aí no esporte, né, como coordenador ali. E não tenho, assim, bastante encontro, mas que nem eu falei antes, mais uma experiência, né? Além do futebol, no outro tipo de esporte, praticou ou não? Eu em casa, até minha esposa não sabia, a gente ganhava muitas medalhas. Tem acho que umas 40 por aí. Umas largou na gaveta, se some, mas aí tem bastantinho medalhas também que a gente teve quando Ibirubá tinha as rústicas de 7 de setembro, os atletismo, né? Eu participava também. Eu lembro, por isso que eu perguntei. Né? E essas coisas, umas coisas boas, né? Infelizmente hoje não sai mais, ou se sai, a gente até não fica sabendo, mas assim... Ultimamente não tem saído. É uma programação, às vezes, que deixa a desejar, foco mais no futebol, né? Então Tem tantas outras coisas. Chegou a pegar a Olimpíada Municipal, aquela que coordenava? Chegou a fazer? Tinha as Olimpíadas, né? E muitas vezes dos jergs, eu participei muito. Também, Marquei muitas vezes o campo as raias de atletismo, lá em cima no módulo, né? Então a gente participava. Acabou. Então hoje é um desafio para... Olha, eu vejo assim, bem complicado a questão que nem eu falei antes, a renovação, que nem nós, no pulador, por exemplo. O pulador não vem no campeonato. Pô, mas eu era o último, aquele ano, em 2004, só eu jogava do pulador lá. E veterano, né? Não tinha mais outros jogadores. O aspirante ficou campeão naquele ano, mas quase todos os jogadores de fora, né? Então hoje meu irmão tem 3 guri, o Choró tem 2. São pequenininhos, né? Mas tem mais um lá, tem mais um. Só que eles não têm uma sequência de ir para um campo, olhar um jogo... né, entrar no vestiário a primeira vez que a gente teve essas emoções. Aquele campinho que nós jogava já não tem mais hoje. Não, isso aí hoje em dia não... Isso foi, não. terminou. Então, Ou tu leva para uma escolinha, para um Azif, para um Grêmio, para os times que tem aí, senão não vai. Então é que nem eu falo, hoje em dia você faz, daqui a pouco, o que acontece? O campeonato municipal de Ibirubá já quebrou 2 vezes. Tomara que eu esteja errado, mas ele já é capaz... Aí, de novo, o DMD, o coordenador do DMD, a prefeitura vão atrás dos times do interior. Vamos fazer um campeonato do interior, vamos botar os gurizinhos da casa jogar e coisa e tal. Daí vem com aquela conversa. Daí o time participa. Daí no próximo ano já pega 3 de fora. Daí no outro ano já libera 5. Não dá 2 anos. Não joga, sabe, 2 campeonatos seguidos. Aí você cria um vácuo. Que nem hoje. Por que hoje nós não temos jogador a nível de amador? Assim? Até tem, mas o nível, né, a gente vai comparar com os anos atrás, o nível é muito fraco, eu acho. Porque você não tem aquele joguinho que o varziano, nosso futebol amador varziano, já se diz, é lá de várzea, é lá do potreiro. A coisa tem que começar lá no potreirinho, com o gurizinho lá, lá no o João, o Coloninho ali, né, se destacar.
Opa, o cara bate bem na bola. Ó, aqui tem, aí tu já vai pros... Na época era assim, ó, o amador tinha o Neguinho da Várzea, tinha o João do Pulador, tinha o Sadi do Triunfo, tipo assim, né? Cada lugar trazia um que se destacava para jogar o amador. Mas hoje, como é que eu vou criar um jogador no Pulador lá para entrar num campeonato para jogar com jogadores já maduros, experientes, né? Preparado, né? Então você tem que jogar, você tem que ter o mesmo nível. Se eu fizer um time para entrar no campeonato ruinzinho, eu tenho que jogar com o da Várzea ruinzinho. Do Botafogo, ruinzinho, né? Não digo ruinzinho, mas dizer, mas aquele que chuta. Time mais fraco. Para nivelar, para eu poder botar um gurizinho que nem eu tinha de 11 anos, para começar a jogar bola. Porque não adianta botar os piá com 16, 17 anos jogar time de 11, daí passou a fase. Não aprende mais. João, o Christian tá te mandando um abraço, Christian Kaiser Camp, e aí a gente finaliza, né, com a tua palavra final, a tua mensagem. O que o esporte te deu de toda essa carreira? Você olha lá para trás e vê o João de 11 anos de idade, começando, né, toda a caminhada, pisando no gramado do Beira-Rio, pisando no gramado do Olímpico, sendo campeão, sendo líder na comunidade, né? Rodado no amador no estado inteiro. Rodar no amador e depois ainda liderar o campeonato, né? Por 3 anos aí como dirigente do DMD, promovendo o campeonato. Qual é o saldo que fica de tudo isso? Sem falar em dinheiro, João. Não, dinheiro nunca teve. Isso nunca teve, Por isso né? que a gente nem perdeu para ganhar dinheiro, não. Viu? Como eu falei antes já, eu só tenho, né, agradecer, eu sou uma pessoa privilegiada, né, de ter vivido esses momentos aí. E eu como ser humano, como pessoa, que eu falei, eu sempre tento, se você me vê em algum lugar dividindo alguma coisa numa comunidade, não é eu que estou vendo, né? A gente sempre tá para somar. Então, 15 de novembro, tem a questão financeira, não ganhei nada, mas eu tenho uma amizade assim fantástica, muito boa na 15. Eu falei Cruz Alto, enfim, todas as equipes que eu passei, foi só alegria, sabe? Não teve dizer assim, eu joguei nesse lugar, não gostei, ou não ganhei nada, né? No mínimo um amigo, ou 2 ou 3, ou enfim, um reconhecimento das pessoas, né? Então, para mim, como ser humano, eu me sinto assim totalmente realizado como jogador de futebol e como pessoa, né? Que a gente tem uma trajetória de vida, né, tranquila, limpa. Isso que faz a gente, né, poder andar de cabeça erguida, amizade em tudo quanto é lugar, né? Com o meu chapeuzinho de feltro, né, simplesinho, mas amizade, o lugar que o cara chega, a gente, né, enquanto os amigos, os jogadores que a gente jogou em outros campeonatos atrás ali, né, e ter esse privilégio de ter realmente de ter participado de todos esses momentos do esporte, desde a bexiga do porco, da laranjinha, até a Diadora, até a Mizuno, até bola Nike, até chuteira Nike. Hoje tem que ser Nike, né? Mizuno não, senão que não. Chute que bamba não. Não, meu filho não chuta bola sem marca, né? Tem que ter marca, né? Então isso é uma coisa que eu me decepciono um pouco, né? Que às vezes não está pautado ou não está privilegiado a qualidade do jogador ou a capacidade, né? Tá no material que ele veste, que ele usa, né? Então, só agradecer você, de poder contar um pouco da minha história, né? Simples, mas bem de boa, né? E agradeço a gente ter essa oportunidade para passar para os ouvintes, né? Que a gente tem toda essa trajetória. Posso lançar um desafio aqui? Mas até 2, se nós puder. Queremos gravar um encontro esportivo lá na tua chácara, lá na lagoa que eu vou pescar. Lá no quiosque, lá. Lá Com no certeza, quiosque, deixa eu dar uma esquentadinha aí. Vou deixar a grama bem cortadinha, deixar um lugar bonito. Queria te pedir, porque é um lugar fantástico, dá para levar a família, né? Ó, um lugar show de bola. O meu pai era doente para ir lá, né? E foi amigo do pai dele, e a gente ia lá buscar laranja, buscar bergamota, a mãe dele também, né? O teu irmão, o Luiz, né? O João, ele estudou com o Shaolin, com o meu irmão mais velho, né? Mas assim, a gente, do tempo de pescar na curva do pulador, lá embaixo e tal, ia lá na propriedade dele. Tem uma propriedade lá que é um espetáculo. E as laranjas, como é que tá? Antes da gente encerrar, mas eu tô com as caixas carregadas, vazias, para ir lá para Campos Borges pegar 600 quilos. A empresa hoje, como é que tá funcionando bem, né? Podia vender mais, mas tá dentro da minha expectativa, né? Pro
para mim, vamos dizer, do que eu posso fazer, né? E bem de boa. O feliz é aquele que se contenta com o que tem. Eu João me produz suco, né? Suco de laranja integral, né? Principalmente mais focado a merenda escolar, né? Colégio, creche, enfim, essas coisas. Tu tem uma empresa, como é que é essa da agricultura? Agroindústria familiar, né? Eu tenho lá. Mas bem tranquilo, bem de boa. Tenho ali meu açude, tenho uma lavourinha, então... Tem um dinheiro que eu guardei do futebol que eu tô... Tem que emprestar para nós um pouco, então. Difícil, né? Então, valeu, gente. Obrigado pelo convite, né? Espero que, como já outros passaram aqui, outros amigos e também jogadores valorizados, né? Que passaram e vão ser convidados, né? Que cada um tem uma história para contar. A minha